E aí, tudo bem? Esse aqui é interessante e desafiador. É um problema que interessa a qualquer um que gosta de química e, obviamente, na preparação de quem vai prestar IT e IME não pode estar ausente. A pergunta é sobre o modelo de Bohr, sobre a aplicação quantitativa do modelo de Bohr. A pergunta é: qual das transições, qual das alternativas indica uma transição eletrônica entre níveis de energia do cátion bivalente de lítio? Eu estou falando do lítio 2+, que envolve a mesma energia na transição que a terceira transição eletrônica da série de Lyman no átomo de hidrogênio. Muita calma nessa hora. O que nós estamos querendo dizer com isso? Quando o elétron ele é excitado, ele absorve energia. Você vai ter uma certa energia absorvida. Se esse elétron excitado retornar ao mesmo nível original, você vai ter uma liberação de energia. O módulo disso aqui é um ΔE, é a energia envolvida na transição. Pois bem, a pergunta é: no lítio 2+, quando um elétron vai da camada 1 do modelo de Bohr para a camada 3, ou quando ele vai da 1 para 4, e assim por diante, em qual dessas situações a variação de energia, a energia associada, esse ΔE associado à transição, é igual à terceira transição eletrônica da série de Lyman? O que é a série de Lyman? Quando você pega o hidrogênio gasoso, coloca num tubo de raios catódicos e aí submete a baixa pressão e descargas elétricas, essas moléculas acabam se separando em átomos, e aí você vai ter átomos gasosos de hidrogênio e você vai medir as energias das várias transições. Cada uma dessas transições acaba correspondendo a uma linha no espectro do hidrogênio. E essa linha tem um certo valor de energia. A pergunta é: algumas dessas linhas formam uma série chamada de Lyman, outras a série de Balmer e assim por diante. A pergunta é: considerando a terceira linha da série de Lyman, corresponde a qual no lítio 2+? Difícil, mas a gente consegue. Vamos lá. Aqui eu fiz um desenho. Ele está meio espremido porque a tentativa é de manter a escala, tá? Onde você vê um eixo. Esse eixo aqui é o eixo de energia expressa em elétrons-volt. Energia do quê? Do átomo de hidrogênio, do sistema constituído pelo núcleo e por um elétron. Quando o elétron está na primeira órbita, n igual a 1, a energia é menos 13,6 elétrons-volt. Quando o elétron está no nível 2, a energia é menos 3,40 elétrons-volt. Se ele estiver no terceiro nível, menos 1,51 elétrons-volt e assim por diante até chegar no zero. O zero, que é o referencial adotado para a energia nesse caso, é quando o elétron ele foi sucessivamente excitado até chegar numa distância infinita do núcleo. Ele está num nível infinito, ou seja, ele está livre da interação atrativa com o núcleo. Então, próton e elétron infinitamente separados correspondem àquilo que a gente costuma chamar de N infinito. Esse N infinito tem energia zero. Qualquer outro nível eletrônico vai ter o próton e o elétron ligados com uma energia menor do que quando eles estão completamente separados. Afinal, você tem as cargas opostas numa distância menor do que a distância infinita. Essas setas de ponta dupla que você está vendo aqui são as transições possíveis. Quando você pensa na subida, é a excitação eletrônica. Quando você pensa na descida, é o retorno do elétron excitado. Isso aqui é para o átomo de hidrogênio, tá? Todas as transições eletrônicas que partem do nível 1 para excitar para os demais, para o 2, para o 3, para o 4, ou são o retorno do 5, do 4, do 3, do 2 para o 1, são chamadas de série de Lyman. Essas linhas espectrais que vão decorrer dessas transições são chamadas linhas espectrais da série de Lyman. Nessas transições todas, você tem uma delas que é a excitação do 1 para o 2, ou o retorno do 2 para o 1, que corresponde a uma certa energia. Já quando eu penso do 1 para o 3, a energia envolvida é maior. Do 1 para o 4 a energia é maior e assim sucessivamente até a maior dessas setas, que seria do 1 para o infinito, ou seja, a energia de ionização do hidrogênio. Assim também você vai ter aqui a transição da chamada série de Balmer. Essa é a primeira transição, a primeira linha
espectral vai ser decorrente disso aqui, a próxima e assim por diante. Essas 4 primeiras caem no espectro visível, são as 4 linhas do espectro visível do hidrogênio. Quando você tem um átomo de hidrogênio, existe uma energia envolvida na transição do nível 1 para o nível 4. Se você considerar o lítio 2+, qual das transições mostradas nas alternativas tem uma energia igual a essa, um ΔE envolvido igual a esse? Bom, a parte quantitativa do modelo de Bohr nos diz o seguinte, que a energia do conjunto no átomo de hidrogênio, próton-elétron, quando o elétron está num certo nível, numa certa órbita de número n, a energia desse conjunto, desse átomo, é dada por menos número atômico ao quadrado, que no caso do hidrogênio é 1 ao quadrado, vezes o produto de 3 constantes, essa é chamada constante de Rydberg ou Rydberg, vezes a constante de Planck, vezes a velocidade da luz, vezes 1 sobre o número da órbita ao quadrado. Pense na primeira órbita, aqui é 1, 1 sobre 1 ao quadrado dá 1. O número atômico é 1, portanto isso dá menos RHC. E esse RHC vale, expresso em elétrons-volt, 13,6 elétrons-volt. É por isso que a energia do primeiro nível é menos 13,6 elétrons-volt. É dada por essa fórmula no modelo de Bohr. Se você colocar aqui n igual a 2, isso vai dar 1 sobre 2 ao quadrado, vai dar 1 quarto de menos 13,6 elétrons-volt, que corresponde a isso aqui. Justamente por isso que esse segmento, ele é 1/4 desse segmento, justamente porque quando eu considero o nível 2, aqui aparece 1/4. Quando eu penso no nível 3, aqui aparece 3, 1 sobre 9 vai dar. Então esse segmento aqui, ele representa 1/9 desse total, e assim por diante. Note que a tentativa aqui é de fazer em escala, mas à medida que você vai subindo, vai deixando de estar em escala, porque senão a gente não conseguiria ver elas vão ficando muito juntas. Bom, mas o que interessa é o seguinte, vamos montar esse problema, já que nós temos essa ideia do modelo de Bohr. Vamos considerar a terceira transição da série de Lyman, ou seja, aquela transição que leva o elétron do nível 1 para o nível 4 no átomo de hidrogênio. Tá aqui, o que eu fiz? Eu peguei aquela fórmula, apliquei para o nível 1, apliquei para o nível 4, subtraí uma da outra, né, subtraí a menor da maior e cheguei nisso aqui. Então a energia associada à transição, ela vai ser 1 RHC, e aqui está esse cálculo que eu deixei indicado, né? Considerando então que o número atômico é 1 e operando aqui com os quadrados, nós temos isso aqui. Beleza. O que eu preciso? Eu preciso, dentre as alternativas, encontrar uma que corresponda exatamente a essa mesma energia. E aí eu vou pensar no seguinte, o lítio 2+, ele é um átomo, ele é um íon, melhor dizendo, hidrogenoide. Quando nós dizemos que um átomo ou íon é hidrogenoide, nós estamos querendo dizer que ele só tem um elétron. E o modelo de Bohr, quantitativamente falando, ele só funciona para hidrogenoides. Então o lítio 2+ é hidrogenoide, porque o lítio tem número atômico 3 elétrons quando ele está neutro, eletricamente neutro. Se você tirou 2, é um lítio 2+, ele só tem um elétron, então ele é hidrogenoide, portanto eu posso usar o modelo de Bohr. Então pensando na transição desejada, nesse íon hidrogenoide, que vai ser do N1, N2, ou você poderia pensar em NI, NF. Pensa aqui como I e F, inicial, final. Aí eu posso aplicar exatamente aquela fórmula. Ó, 3 ao quadrado é um número atômico, 3 é um número atômico do lítio, RHC, 1 sobre o N inicial ao quadrado, menos 1 sobre o N final ao quadrado. Considerando que o N inicial é mais baixo que o N final, o resultado dessa conta é positivo. Desenvolvendo aqui esse 3 ao quadrado, eu posso jogar para cá, ó, 3 ao quadrado, e aí qual é a conclusão? Isso tem que ser igual a isso. Essa é a conclusão. Isso tem que ser igual a isso. Portanto, como o RHC é um fator comum, o que está entre parênteses aqui tem que ser igual ao que está entre parênteses aqui. Aí você vai falar assim, mas Ocanto, eu tenho uma equação e tenho 2 números inteiros aqui. Como é que eu resolvo isso? A felicidade do problema é que ele está pedindo uma transição e te dá alternativas. Então você tem a prerrogativa de analisar as alternativas, verificando, por exemplo, se colocando 1 aqui, 3 aqui, se o resultado é o mesmo.
E a hora que você chega na alternativa E, que é a resposta, você percebe que colocando 3 aqui, 3 ao quadrado, em cima 3 ao quadrado, isso vai dar 1. Menos, a hora que você colocar 12 aqui embaixo, 12 ao quadrado, expressando 12 como 3 vezes 4, o que você vai ter aí em cima é 3 vezes 3. Embaixo, 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4, 3 cancela, sobra 1 sobre 4 vezes 4, que dá 1 sobre 16. Portanto, essa é a alternativa. Espero que você tenha gostado. Eu acho esse problema um problema muito inteligente do ponto de vista de compreender o que está acontecendo nos átomos. Até a próxima!